Esse é mais um vídeo da nossa playlist boladona sobre fundos de investimentos. Você estuda ou está pretendendo estudar para uma das certificações do mercado financeiro, você vai precisar entender muito sobre fundos de investimentos e tá aqui de presente para você uma lambuja não, né? Uma playlist, vai falar que tá de lambuja. Uma playlist, tô deixando o card aqui, ó. Coloca o card aqui, produção. Aí, ó, clica nesse card aí para você ver os vídeos anteriores, caso queira. Hoje a gente vai falar sobre tributação em fundos de investimentos, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu ficar piquitico aqui. Aê, tributação em fundos de investimentos. Vamos lá, definição quadrada na tela. A gente vai começar a falar sobre as alíquotas que são devidas no resgate, tá? E aí, a maior parte dos fundos terá como alíquota a tabela regressiva de IOF e de IR. Quais são esses fundos? Ó, para os fundos de renda fixa, cambial e multimercado, eu explico o que são esses fundos em uma das aulas da playlist, tá? Por isso que eu recomendei que você voltasse caso não tenha visto. Para esses fundos, a alíquota devida no resgate será conforme a tabela regressiva de imposto de renda e de IOF, tá? Que é essa tabelinha aqui, ó. Que ela começa lá com 22,5%, aí vai caindo até chegar a 15% de acordo com o prazo. Entretanto, os fundos de curto prazo têm uma regrinha um pouco diferente. Olha só, vou colocar aqui atrás de mim a tabelinha. Eita, agora eu fiquei com o meu cabeção bem em cima da tabela, né? Mas olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se, no fundo de curto prazo, né? Se eu fico até 180 dias, eu pago 22,5%. Se eu fico até acima de 180 dias, eu pago 20%. Vou ficar piquenico aqui, ó, para ver se você consegue enxergar o trem da tabela. Então é isso. Fundo de longo prazo vai olhar para a tabela cheia na hora do resgate, tá? E fundo de curto prazo, a menor alíquota é essa aqui, ó, 20%. Então, primeira coisa, não importa que o investidor vai ficar num fundo de curto prazo 10 anos, por exemplo. Se o investidor fica num fundo de curto prazo 10 anos, tem dois problemas aqui. Primeiro problema é que ele está sendo mal assessorado, porque ele está com o dinheiro dele no produto errado, porque não faz sentido. E o segundo problema é que ele vai pagar mais imposto, porque no fundo de curto prazo, nunca pago menos do que 20. Nunca pago menos do que 20 no fundo de curto prazo, tá? Então é importante olhar para essas duas tabelas. E ao fixar isso, vai ficar fácil você entender o tal do Come Cotas, que é uma parada que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá. Saiu aqui em grande estilo. No caso do fundo de ações, a alíquota única é de 15% de imposto de renda no resgate. Então o fundo de ações, ele não se aplica a essa regra de tabela regressiva e nada. Fundo de ações é independente do momento do resgate, o investidor vai pagar 15% e fim de papo. 15%, claro, sobre o rendimento, portanto, vai pagar imposto só se tiver rendimento positivo. Beleza? Fundo de ações, 15%. Uma informação importante. Tiago, mas o fundo de ações não tem day trade e a alíquota é 20%? Não tem. Fiquei até grande aqui para dizer o seguinte. Não existe day trade em fundo de ações. Não existe. Então esquece essa ideia de 20%. Fundo de ações é 15%. Ah, mas Tiago, eu posso fazer day trade com ETF? Pode. Aí é uma outra história. ETF é ETF. A gente não vai dizer que ETF é fundo de ações. ETF é um fundo de índice listado em bolsa. E isso é tão verdade que existe ETF de renda fixa. E isso é tão verdade que existe ETF de criptomoeda. Então, ETF não é a mesma coisa que fundo de ações. Tá? Muitos ETFs negociam ações, isso é verdade. Mas o conceito é diferente. Beleza? Portanto, os fundos que são regulados pela CVM 555, os fundos de ações, que é o que a gente vem falando nessa playlist, não existe nenhuma possibilidade de você fazer day trade com esses fundos. Beleza? Portanto, o IR é sempre 15%. Agora, vamos falar da antecipação, tá? Que é o tal do Come Cotas, que muita gente acaba confundindo os trem, e eu prometo que depois dessa aula você vai manjar tudo dos paranauês do Come Cotas. A definição quadrada eu coloquei aqui para você. Vamos ler ela comigo? Tá escrito assim, ó.
Come Cotas é o nome que se dá para uma antecipação no recolhimento do imposto de renda em fundos de investimentos de renda fixa, cambial, multimercados do tipo aberto. Esse recolhimento é feito, na maioria das vezes, no mês de maio e novembro. Então aqui, ó, na maioria das vezes. Deixa eu te explicar o conceito de Come Cotas para que você possa entender. Olha só. Vou colocar a tela cheia. Produção, coloca aí na tela cheia. Aí eu clico aqui e pronto, fiquei. Bom, brincadeiras à parte, é o seguinte. Quando um investidor, ele coloca dinheiro em um título de renda fixa, por exemplo. Um título de renda fixa necessariamente tem vencimento. Ponto. Significa dizer que quando esse título vencer, ou ainda quando o investidor vender esse título e etc e tal, haverá cobrança de imposto de renda, porque o investidor está resgatando a grana. Certo? Então, comprei um título de renda fixa, o título venceu, eu pago imposto. Acontece o seguinte, quando eu coloco o meu dinheiro em um fundo de investimento, não existe vencimento em um fundo de investimento. Portanto, eu, investidor, posso colocar o meu dinheiro no fundo hoje e ficar com ele a vida inteira. Vou ficar 10, 20, 30, 40, 50, passar para os meus filhos, para os meus netos, enfim, eu posso fazer isso. O que significa, neste caso, que eu, investidor, não vou pagar imposto enquanto meu dinheiro estiver investido ali. Só que, olha só, o fundo de investimento, ele compra ativos na carteira, para compor a carteira, e esses ativos possuem vencimento. Então, olha só, comigo aqui, ó, eu pego minha grana e ponho em um fundo de investimento. Para mim, para o investidor, investir nesse título não significa, nesse fundo, não significa dizer que tem vencimento. Porém, os títulos que o fundo paga, que o fundo compra, então o fundo pega esse dinheiro, vai ao mercado e compra títulos. Esses títulos possuem vencimento para o fundo. Ou seja, o fundo está o tempo inteiro comprando e vendendo ativos no mercado de acordo com a sua estratégia, porque o título venceu, porque precisa trocar. Então, o fundo está movimentando os títulos. Só que o investidor, para ele, não está acontecendo nada, porque ele tem cotas do fundo. Então, por esse princípio, o fundo vai movimentar título e o cliente nunca paga imposto se ele não resgatar. E pensando nessa dinâmica, a Receita Federal falou, peraí, eu não posso deixar o investidor sem pagar o imposto, porque tem uma dinâmica de movimentação de títulos na carteira, tem título sendo vencido e eu, Receita Federal, não estou arrecadando nada porque o investidor não sai do fundo. Então, o que eu vou fazer, Receita Federal? Eu vou criar um processo de antecipação. Eu vou falar para esse investidor, olha, investidor, a cada 6 meses eu já vou cobrar o imposto aí de você, tá bom? A cada 6 meses você vai antecipar um imposto aqui para mim. A gente vai diminuindo da sua quantidade de cotas. Por isso que esse negócio chama Come Cotas. Porque o imposto vai afetando a quantidade de cotas, tá bom? Vamos lá, que eu quero mostrar umas coisas para você. Deixa eu colocar aqui na tela, tá? Pequenininho, olha só. Vamos falar sobre as regras. O Come Cotas, que é essa antecipação, ela tem uma alíquota fixa. Então a alíquota do Come Cotas não muda. O que muda é a alíquota no resgate. Eu falei que a tabela regressiva se aplica no resgate. No Come Cotas, esquece a tabela, tá? No Come Cotas é a alíquota fixa. Se for um fundo de longo prazo, a alíquota será 15% sempre. Não importa o tempo que o investidor está no fundo. O Come Cotas, que acontece em maio e novembro, na maioria das vezes, eu vou te falar daqui a pouco que tem uma exceção, tá? O Come Cotas, que acontece nos meses de maio e novembro, é sempre 15%. Combinado? Agora, o fundo de curto prazo, o Come Cotas é sempre 20%. Então, o que eu quero que você entenda é que o Come Cotas é sempre pela menor alíquota da tabela daquele fundo. Vamos voltar aqui, ó, que eu falei, tá aqui, ó.
tabela do fundo. Do fundo de longo prazo, lá, qual que é a menor alíquota? Menor alíquota 15. No fundo de curto prazo, aqui, ó, qual que é a menor alíquota? 20. Então, ó, Come Cotas é sempre pela menor alíquota da tabela. Então, a alíquota do Come Cotas é fixa. Longo prazo 15, curto prazo 20. Tá bom? Dito isso, vamos lá. A cobrança ocorre nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro. Tá? Então, essa é a regra. Ela ocorre nos meses de maio e novembro. Tá? Agora, por que eu disse que na maioria dos casos é assim? Porque existe uma exceção. Olha só. Se for um fundo de investimento com carência, presta atenção nisso que é importante, tá? Se for um fundo de investimento com carência e a carência desse fundo vence em 90 dias ou mais, o Come Cotas deste fundo vai ser cobrado no vencimento da carência e não a cada 6 meses. É diferente. Então, é a exceção. A regra é maio e novembro. Fim de papo, tá? Maio e novembro. E aí, é o seguinte, por que eu tô falando isso? Que eu quero fixar. E eu gosto sempre de contar uma história disso aqui. Eu não sei se você sabe, mas este professor aqui que vos fala é corintiano. Talvez você goste dessa informação, talvez você não goste, ou talvez você esteja pensando, Thiago, o que eu tenho a ver com isso? Me dá aula logo, rapaz. Que história é essa de querer ficar colocando futebol no meio da aula? Calma, que você vai entender. Olha só. Esse professor aqui que vos fala, às vezes, gosta de ir lá ver o jogo do Timão, tá ligado? E aí, nós vai lá na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e aí eu tô lá, todo felizão. Claro que eu não tô com essa camisa, né? Tô com a camisa preta aqui, com a toquinha, é nóis, e vai Corinthians. Fala que pau de Corinthians, moleque, você tá louco? É nóis, e aí, quando eu tô chegando no estádio, todos os corintianos, um conversando com o outro, e aí, mano, é nóis, mano. E aí, mano, é nóis. E aí, mano, é nóis. Entendeu? Não? Vamos lá. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Tô brincando com você pra você lembrar disso. E aí, mano. Maio e novembro. Quais são os meses que é cobrado o Come Cotas? Pergunto para você, meu nobre gafanhoto. Então, lembra desse professor aqui, que vai lá na arena torcer pro Corinthians, a fase não tá lá essas coisas, mas é isso aí, mano. É nóis, beleza? Mano, maio e novembro. Isso vai ajudar você a fixar esse conceito. Então, espero que você tenha aprendido com essa história. Se você for um sofredor como eu, deixa aí nos comentários que vai ser legal. Beleza? Vamos lá, agora que você já sabe que os fundos têm como regra os meses de maio e novembro, certo? E você já sabe qual é a exceção, a gente segue aqui falando sobre a alíquota no resgate. A alíquota no resgate é sempre tabela regressiva, aquela que eu mostrei, tá? E aí vai depender do fundo, tá bom? Se for de curto prazo, 20, mínimo, né? E se for de longo prazo, mínimo a 15. Quais são os fundos que têm Come Cotas? Quais são os fundos que têm Come Cotas? Renda fixa, cambial e multimercados. Só esses 3 fundos têm Come Cotas. Fundo de ações não tem, tá bom? E ó, quem é responsável por recolher o imposto? Sempre o administrador do fundo, portanto o imposto é retido na fonte. E um ponto importante sobre o Come Cotas, que o Come Cotas diminui a quantidade de cotas do investidor. O Come Cotas diminui a quantidade de cotas do investidor. E aí, sempre que eu falo isso, tem aquele aluno ou aquela aluna que olha e fala, peraí, Thiago, se diminui a quantidade de cotas, eu acho que o Come Cotas um dia pode deixar o investidor com 0 cotas? A resposta é que não. Tá? Nunca vai acontecer isso. Eu vou te mostrar como é que isso na prática funciona. Aqui a gente está falando sobre compensação de perda. Por hora não quero que você leia aqui, daqui a pouco eu vou explicar. Vamos pensar como que na prática funciona o Come Cotas. Imagina que o investidor comprou lá, investiu R$1.000, tá? Então vou colocar aqui, ó, R$1.000
E no dia que ele investiu, a cota valia R$10 cada uma. Portanto, esse investidor comprou 100 cotas. 100 cotas. Porque 100 vezes 10 é igual ao R$1.000 que ele investiu. Tá bom? Então, olha só, ele tem 100 cotas. Tudo bem? Agora, a gente vai assumir que no período, esse fundo teve uma valorização de 10%. 10%. Então, olha só, a cota que valia 10, hoje vale 11. Tá? Portanto, o que esse investidor tem agora, ele tem, olha só, 100 cotas vezes R$11 cada uma, ele tem R$1.100. Tá bom? O imposto de renda vai cobrar apenas e tão somente sobre o rendimento. Portanto, sobre R$100. Então, o que a gente vai fazer? Considerando que é um fundo de longo prazo, ele vai cobrar 15% sobre o que excedeu, tá? Ou seja, sobre o que ele teve de rendimento. Então, sobre R$100. Então, ele vai cobrar aqui, ó, R$15. De forma que esse investidor passa a ter agora R$1.000,85. Porque ele tirou R$15 dele, porque é 15 sobre o rendimento, portanto 15 sobre 100. Ele tem R$1.085. Ora, se ele tem R$1.085 e a cota do fundo agora vale 11, quantas cotas esse investidor terá? Deixa eu pegar a HP aqui, que está numa outra tela, e trazer ela aqui para que a gente possa fazer essa conta juntos, tá? HP vem para cá. Está muito pequenininha, ou muito grande, deixar ela um pouco menor. Vem para cá, para você acompanhar a conta. Então, ó, 1.085, Enter, 11, divide. Agora, ó, esse investidor passa a ter 98,64 de cotas. Então, olha só, ele havia comprado 100 cotas, só que agora ele tem 98,64, tá? Por quê? Porque teve o Come Cotas. E assim sucessivamente. E aí, no limite, como eu falei, algum aluno pode falar assim, Thiago, então toda vez que tem Come Cotas vai diminuindo isso aqui? Vai chegar um dia que ele vai ter zero? Não, é impossível isso acontecer. Por quê? Porque só cobra o imposto quando tem rendimento. Então, o valor da cota vai aumentando, vai aumentando. No limite, o que pode acontecer é que esse investidor vai ter 0,000000000000001 cota, ou seja, uma fração bem pequena. Só que a fração dessa cota vai valer mais e bem mais do que os R$1.000 que ele investiu, porque só paga imposto quando rende. Então, no limite, ele nunca vai ser zerado em cotas. No limite, o que pode acontecer é a quantidade dele diminui até chegar a uma dízima periódica lá, de 0, alguma coisa, mas o valor vai ser maior, tá bom? Porque o imposto só cobra sobre o que rendeu. Tudo bem? Vamos lá, agora eu quero falar com você sobre a compensação de perdas, que está aqui na tela. As perdas apuradas em um fundo de investimentos podem ser compensadas em aplicações realizadas no futuro do mesmo ou outro fundo de investimento. Tem duas regras. Bom, vamos lá. Para que eu faça compensação de perda em fundo de investimentos, tem duas regras. Regra número 1, o fundo tem de ter a mesma classificação tributária. Ou seja, se eu perdi dinheiro em um fundo de curto prazo, só posso compensar em um fundo de curto prazo. Se eu perdi dinheiro em um fundo de longo prazo, só posso compensar em um fundo de longo prazo. Se eu perdi dinheiro em um fundo de ações, só posso compensar em fundo de ações, mesma regra tributária. E a segunda regra é que o fundo tem de ser administrado pelo mesmo administrador, tá bom? Então, sempre assim. Ponto importante. Pode haver compensação de perdas em fundos administrados por empresas diferentes? Pode. Só que, para isso, ele tem de ser distribuído pelo mesmo distribuidor. E este distribuidor faz essa gestão. Isso não é comum, mas pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Imagina que, através da XP, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Através da XP, eu comprei um fundo da Dínamo, que é uma gestora, tá? Da Dínamo, se eu não me engano, é administrado pelo Santander, enfim, mas vamos falar de nomes de fundos diferentes. Suponha que eu perdi dinheiro aqui, ó, neste fundo,
E aí depois, através da XP, eu compro um fundo da Ibiúna. E ele é administrado pelo Itaú, por exemplo. O que pode acontecer, tá? Olha só, se eu faço isso, se essa distribuição é chamada de distribuição por conta e ordem, que é uma outra regra para distribuir, a XP pode fazer essa gestão de compensação de perdas. Mas a regra é, compensação de perdas tem de ser o mesmo administrador. Pode ser em administração diferente, se for distribuído pelo mesmo distribuidor, através da distribuição por conta e ordem. Para quem está estudando para CPA 20, a gente explica com detalhes a distribuição por conta e ordem. Eu posso, inclusive, trazer uma aula para falar sobre isso, tá bom? Então é importante. Vamos lá. O que a gente falou nessa aula para recapitular? Eu trouxe uma pergunta. Falei para você sobre a alíquota do resgate, tabela regressiva, certo? Nos fundos de renda fixa cambial multimercado. Expliquei para você a regra do come cotas, contei até a história lá do Coringão. É nóis, mano. Beleza? E agora eu tô falando para você sobre a compensação de perdas. Trouxe uma perguntinha aqui, ó, para saber se você tá manjando dos paranauês. Analise as afirmações sobre tributação em aplicações financeiras. Item 1. Um fundo de ações será tributado no resgate e em maio e novembro a alíquota de 15%. Tá errado, porque fundo de ações não tem come cotas, certo? Falei nessa aula, fundo de ações é só no resgate. 2. A cobrança de imposto de renda em fundos de investimentos afeta a quantidade de cotas e não o valor da cota. Correto, por isso que chama come cotas. Eu inclusive expliquei, fiz conta, mostrando para você que ele afeta a quantidade e não o valor. Então tá certo, tá? Que é o exemplo da conta que eu fiz anteriormente. 3. Um fundo de curto prazo terá sua alíquota de come cotas sempre de 20%. Correto, essa menor alíquota, portanto, no curto prazo é 20%. E D. Um fundo longo prazo terá sua alíquota de come cotas sempre 15%. Resposta correta, foi o que eu expliquei. Está correto o que se afirma nos itens 2, nos itens 3 e nos itens 4. Portanto, aqui no meu simulado, alternativa A, 2, 3 e 4. Fechou? Então, olha só. Essa foi mais uma aula aqui da nossa playlist. Deixa eu ficar aqui grandão. Não, agora não precisa mais da arena, não. Vamos para outro lugar. Volta aqui para a firma, beleza? Olha só, mais uma aula. Se essa aula fez sentido para você, deixa aqui uma curtida, deixa um comentário, porque isso engaja o vídeo e o YouTube passa a recomendar ele para mais pessoas. Lembrando que a gente tem um curso completo, pode ajudar você a passar na prova, não só passar na prova, mas dominar o mercado financeiro. E a gente vai se ver no próximo material, no próximo vídeo dessa playlist, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo quanto é lugar. O editor coloca nossas redes sociais aí na tela. A gente se vê no próximo material.